todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Boa noite a todos e todas, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre, assim seja. Então a gente começa a semana de feriadão, semana de recesso, mas o trabalho na casa espírita continua de vento em popa, tá? A palestra, os grupos de estudo, a sessão de desobsessão, então a espiritualidade não tem feriado, tá bom? Então sejam todos bem-vindos para essa noite de hoje. Como de praxe, a gente pede para que a partir desse momento desliguemos os celulares e que a gente possa se manter em silêncio, tá? Para que a gente possa se concentrar na palestra, nas mensagens, ensinamentos na noite de hoje. Então a gente pede para que todo mundo a partir de agora desligue o celular, tá? Também fiquemos atentos aqui, concentrados para a noite de hoje. Tá? Lembrando a todos que as palestras elas são gravadas, elas são expostas e ficam lá no canal do GEL no YouTube. Só procurar GEL Nova Friburgo no YouTube e assistir, reassistir as palestras. Também nós temos cortes no Instagram e também temos todos os domingos, a partir das 3 da tarde, na Rádio Comunidade Friburgo FM 104.9. Temos o áudio com as palestras todo domingo, para quem quiser acompanhar, tá? Quiser ouvir também. Então, não falta transmissão e comunicação com todos nós, tá bom? Antes da Clélia fazer a leitura, pedir mais uma vez gentilmente para que desliguemos os celulares, tá? Para a gente poder se concentrar aqui na noite de hoje. O texto hoje é sobre fraquezas, do livro de reflexões, Ana Média e Márcio Mackenzie. Quando nos entregamos às nossas fraquezas, não conseguimos ver nenhuma luz no final do túnel. Não conseguimos enxergar que toda caminhada é longa, nem sempre suave, e se não lutarmos contra o desânimo, a preguiça, e não nos forçarmos a buscar nossa força interior, fica difícil qualquer ajuda externa. Só enxergamos sombras encobrindo a luz. Qualquer pequeno empecilho se torna um monstro intransponível em nossa vida, minando toda a nossa força. Esse monstro tem um nome, é negatividade. E quanto mais deixamos ela crescer, maior será a nossa luta para derrotá-la. O ideal é não deixarmos o monstro se aproximar, nos mantendo sempre alertas e confiantes sempre que, por pior que seja a situação que nos encontramos, para tudo há uma solução. Com fé, iremos transpor os obstáculos. A espiritualidade jamais abandone seus filhos. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos elevar nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome. Agradecemos a espiritualidade superior pelo momento vivido por todos nós. Que essa corrente, essa egrégora de luz e amor nos envolva na noite de hoje, com os estudos, mensagens, as vibrações e orações a todos os irmãos presentes e ausentes, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecermos na nossa caminhada, na nossa jornada, em vosso nome, em vosso amor. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, recebemos o nosso irmão José Henrique com o tema A Superior Justiça. Boa noite, José Henrique. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Não preciso dizer o quanto me sinto à vontade de palestrar nesta casa. Desde quando eu fui convidado pela primeira vez pelo meu querido amigo Gilson, e aí houve uma identificação, houve uma harmonia, uma afinidade que nos liga até hoje. Certamente ele
estará escutando do outro lado. Na verdade, não é do outro lado, porque é numa outra dimensão, mas que essa dimensão está em nós. Parece-nos que é o outro lado, quando não é. Tudo está em nós. Eu prestei muito bem atenção, queria fazer aqui uma abordagem na leitura da nossa irmã Clélia, quando ela nos diz que a sombra encobre a nossa luz. Não foi isso? Nós temos a luz em nós. Mas a sombra, ou as sombras, são tão densas que elas precisam ser iluminadas pela luz que temos em nós. Não quer dizer com isto que estamos iluminados. Daí vai uma distância quilométrica. A que se presta esta luz para iluminar as sombras? Para que a gente as veja. Por isso é uma manifestação de Deus. A luz sendo projetada é um influxo da luz para que possamos ver nossas sombras. Aí sim, ao examinarmos nossas sombras, aceitando-as, vamos começar a jornada de transformação. Aí, a caminho da iluminação. Então, não confundamos as coisas. Ah, estou me iluminando. Não. Tudo está se clarificando para que as sombras sejam vistas, analisadas. E aí, então, vamos fazer o trabalho lento e gradativo, desde que aceitamos-las, de transformação. E por isso eu trouxe esse assunto tão inerente aos dias atuais, que eu já faço uma pergunta, quando falamos de justiça. Existe a justiça? O que é justo para mim, de repente é justo para vós? E o que é justo para vós, é justo para mim? Claro que não. Cada um tem uma forma de pensar, de agir, tem conceitos, tem preconceitos. Estamos afivelados a isto tudo. Da mesma forma, o que é ética? É o que é certo e o que é errado. O que é certo para ti, de repente não é certo para mim. Porque somos de culturas, de repente, diferentes. O que é errado para você, pode não ser para mim. Então nós temos que buscar essa superior justiça. Essa sim. Essa é única, ela é inamovível, ela é imperecível, que é a justiça divina. Então nós tivemos, companheiros, um momento aí que nós espíritas temos que colocar dentro, pautado na doutrina espírita. O que aconteceu e continua acontecendo, ontem, por exemplo, foi ontem, né? A Avenida Brasil fechou. Tiroteios. Quem tem a justiça? A justiça é de lá ou é de cá? É justo matar, seja quem for, de lá e de cá? Claro que não. O quinto mandamento que Moisés nos trouxe, naquelas tábuas, por aqueles efeitos que nós conhecemos muito bem, efeitos físicos, está bastante claro lá. Não matarás. Então não existe vítima nem algoz. Esse algoz, de repente, vai se tornar vítima. Nós precisamos abordar isso diante deste assunto, para que não hajam equívocos, inclusive posicionamentos de ordem política e social. Eu costumo dizer, meus amigos, que eu tenho aí mais de 30 anos de estrada fazendo palestras.
eu jamais, em redes sociais, vocês não vão encontrar nenhum posicionamento meu de ordem política. O espírita, ele não deve se expor, ele deve ter conceitos, deve ter posicionamentos, mas Kardec diz isso com muita clareza na Revista Espírita, não trazer a política para dentro da doutrina. Eu sou, em termos doutrinários, apolítico. Eu trago, a minha política é do Cristo. Então não posso acobertar matanças de um lado e de outro. Então, quando eu costumo dizer, e houve um mal entendido numa palestra em outra casa, eu tive que explicar que só existe o traficante, o narcotráfico, porque existe o consumidor. Parece que eu estou defendendo um posicionamento político, quando não estou. Quando não estou. E é uma grande realidade. Por que existe o narcotráfico? Porque existe o consumidor. Não é que o tráfico seja vítima ou o consumidor seja vítima. Todos estão equivocados em guerrear e matar. Mas isso não é só no âmbito de Rio de Janeiro, da Bahia, do Pará. Não. Isso é mundial. Irmãos, eu escutei uma vez um cientista dizendo, isso já tem décadas, que se mobilizasse o maior exército mundial, que era na época, hoje eu não sei, tem conceitos, há controvérsias, mas naquela época o maior exército beligerante eram os americanos. Se houvesse uma mobilização beligerante, ou seja, de guerra, de todo o exército americano, não se combateria eficazmente a droga. Isto é muito preocupante, porque somos pais, somos avós, somos cuidadores, estamos envolvidos nessa questão. E cabe a nós espiritais, que enchemos a boca dizendo, somos os trabalhadores da última hora. E aí eu escuto de alguns companheiros o seguinte, desencarnaram sem, e companheiros dizem, bem feito. Triste ouvir isso, da boca de um espírita. Bem feito? Guerra, matança, isso é bem feito? Mas vão retrucar. Mas como resolver isto? Mediante um armamento bélico impressionante. Nós temos que começar do primeiro passo. E aí entra nós. Entra o espírita. Mas pode entrar também o evangélico, o católico, no combate à violência. Como resolver isto? Não é com violência. Porque o próprio João Evangelista nos diz que violência gera violência. Então não é através da violência. As chamadas guerras para ter paz, isso é uma incoerência profunda. Aonde que guerra vai gerar paz? Serão litigantes? Haverá retaliações? Revides? Então não é pela violência. Isso não entra na minha cabeça de espírito. O que precisamos, dando os primeiros passos, é educar. Aí está a justiça. E vou traçar daqui a pouco um desdobramento que Paulo, o apóstolo, lá nas galáxias, não confundam com galáxias. Galáxia é uma coisa, galáxias é onde habitavam os Gálatas, nos trouxe aqui para entendermos o nosso processo evolutivo. Mas eu pontuo e assinalo. Educação. Eu digo isso, claro que alguns vão transgredir, isso faz parte. Mesmo no lar
pedagógico, mas nós somos exemplos para os nossos filhos. Eu digo isso pelos meus próprios filhos, educados, corteses. Meu filho trabalha na prefeitura, recebe inúmeros elogios, embora seja um fiscal de tributos, cumprindo a lei. A lei tem que ser cumprida e não corrompida. Mas por quê? Às vezes eles reclamam. Meu pai nos deu uma educação rígida. Eu sei que eu fui rígido, também porque eu fui educado dentro de uma rigidez. Não confundam rigidez com austeridade, que às vezes nos falta. Botar o filho sentado, meu amor. Jesus era assim. Jesus era assim. Ele educava, ele não aceitava o equívoco, o erro. Tanto que ele disse, o pai ama o errado, mas não aceita o erro. Frase do Cristo. Então temos que sentar nossos filhos e dialogar. Agora, se dentro de um lar o pai usa droga, o pai não dá assistência aos filhos, não dialoga, passa a ser um péssimo exemplo. Então esse filho que se espelha nos pais, ele vai seguir qual caminho? Claro que diante disso tudo tem que haver reformas sociais, melhores condições de vida, combater a desigualdade social, de poucos os favorecidos, nós sabemos disso tudo. Combater a pobreza com melhores salários. Eu sempre cito, infelizmente, não estou fazendo aqui, advogando ideias políticas. Mas o que fizeram com os CIEPs? Onde a criança entrava de manhã, estudava, tomava banho, se alimentava e saía no final do dia. Essa criança vai pensar em droga? Acabaram. CIEPs hoje é reduto desses marginais. Hein? Não vou citar nomes. Isso aí é um... É o educador. É o educador. Não quero citar nomes porque Darcy foi do Brizola. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a fundamentação de um CIEP. Então, companheiros, volto a cair na mesma tônica. Educar. E nós temos este embasamento. Nós temos o conhecimento do Evangelho. Vocês estão sempre aqui. São rostos conhecidos. Todo mês eu venho aqui e olho para as mesmas pessoas. Educar. Se houver uma educação, como meus filhos, como os filhos da Clélia, de outros aí presentes, né, não haverá o desvio, não haverá a busca. Por que uma criatura busca droga? Influências, amizades. Eu tive amizades onde eu morava, eu morei na Tijuca há muitos anos, de companheiros que usavam cannabis. E nunca provei o cannabis. Nunca. Porque eu tive uma formação moral forte, concisa, consistente. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos, porque aí está a salvação. O dia que não tiver consumidor, vai acabar o tráfico. Eles vão vender para quem? Isso é muito claro. Claro que isso daí, companheiros, isso vai levar muito tempo. Enquanto isso, estamos enfrentando esses distúrbios, essas turbulências, porque 100 foram aniquilados, vão surgir 200, 300, 400. É igual um formigueiro. Então, nós espíritas temos que colocar isto. E o caminho é um só: educação moral. Fazermos de nossos rebentos homens de bem. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito, né? Se cada um acender o fósforo, o mundo fica iluminado. É difícil acender um fósforo? Claro que não estou querendo comparar em educar, em debates, em discussões. Discussão não significa agressões.
Cada um tem seu posicionamento. Nossos filhos também têm posicionamentos. Agora, nós que somos os gestores, não podemos concordar e nem darmos péssimos exemplos dentro de casa. Pais ausentes, pais viciados, pais corruptos. Porque vamos gerar que tipo de filhos? Isso vai se disseminando, mas não é só Rio de Janeiro, nada disso, é mundial. Mundial. Bom, vamos lá, depois desse introito, que eu acho que é muito importante nós respaldarmos a importância da educação moral. E claro, se formos seguir orientações, são as de Jesus. Onde estão os princípios ético-morais inamovíveis, intocáveis, imperecíveis? Cadê o Evangelho? Está por aí, né? Agora, não é um atributo só do Espiritismo, de entender a reencarnação. Não. É um atributo de outros segmentos. Porque certa vez eu escutei de um grande companheiro, médium, que era o pai do Dr. Paulo César Frutuoso, que disse para mim numa reunião: no mundo espiritual não existe religião, lá é só Deus. Então não temos que achar que a doutrina espírita, até porque Emmanuel diz isso, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, dois conceitos básicos estão faltando, mas já estão sendo olhados. Quais são os 5 princípios que nós conhecemos, né, da doutrina espírita, chamado postulados espíritas? Existência de Deus. Não é só o espírita, é o católico, é o evangélico, é o budista. O budista vê Buda como Deus. Vamos assim entender. Existência e sobrevivência da alma, também inerente a todas as religiões aqui citadas. Pluralidade dos mundos habitados. É uma frase do Cristo que está na Bíblia. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É um absurdo entender esse universo exponencial achando que só tem vida aqui na Terra. Nós somos um paupérrimo planeta que depende do Sol, que é uma estrela de 5ª grandeza de uma galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea. Só fui testar o homem. Ele estuda. E olha, gente, segundo a ciência, com seu conhecimento, eles dizem que existem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas, e Deus constrói o tempo todo. Será que é um privilégio ter vida só aqui? Mesmo essa vida material, densa? Não existem planetas em iguais condições? Claro que existem. 3 postulados aceitos por todas as religiões. Faltam 2. O primeiro deles, comunicabilidade dos espíritos. Isso já vem de longa data. No tempo da Inquisição, os queridos amigos padres faziam reuniões mediúnicas dos sótãos, ou nos subsolos, melhor dizendo, das igrejas. E hoje a ciência nos traz, advento trazido pela ciência, a mediunidade, a comunicação com os espíritos, já está no código genético. Então, a não comunicabilidade dos espíritos está sendo desbancada. Só falta uma, e mesmo assim existem inúmeros estudos, que não é de agora. Os Vedas, 3.000 anos antes de Cristo, os Upanishads, já pregavam a reencarnação. Que tentaram abolir da Bíblia de todas as formas. Não conseguiram. Porque é bastante claro que Nicodemos disse, aliás, Jesus disse para Nicodemos,
Em verdade vos digo que para atingir o reino dos céus é necessário nascer de novo. Então nós estamos chegando a esse consenso. É uma questão de tempo. Por isso a doutrina espírita se apoia nesse tripé: ciência, filosofia e religião ou moral. É uma questão de tempo. Indiscutivelmente. E nós, que já trazemos todos esses conceitos, trazemos, de certa forma, conhecimentos doutrinários, evangélicos, temos a responsabilidade sobre aqueles que nos sucedem. E se cada um fizer seu papel, é uma questão matemática, que eu chamo de progressão geométrica. Não é nem progressão aritmética, é geométrica. Nós vamos difundindo a moral pelo mundo. E nós sabemos como tudo isso funciona. Muitos desses vão desencarnar e não retornarão. Está bem claro lá no Evangelho, eles irão para orbes onde há prantos e ranger de dentes, para cumprir, mesmo com seu grau de evolução intelectual, eles vão cumprir resgate. Como é que essas criaturas tão inteligentes usam a inteligência para o mal? Utilização, por exemplo, de armas sofisticadas. Eu não tenho condição. Se me der aqui eu ia dizer um bacamarte, né? Mas é inteligência para o mal. Eles mexem com a informática como poucos. Então, meus companheiros, aonde nós estamos querendo chegar? Na educação. E temos que ser firmes, não sermos violentos, mas sermos firmes. Jesus diz no seu Evangelho: sim, sim, não, não. Tem hora que temos que dizer não. E muitos pais dizem sim, porque é o meu filhinho que não pode ouvir a palavra não. Aí ele cresce e vai ouvir o não da sociedade. O que acontece? O que acontece? Homicídios e suicídios. Volto a repisar o que eu sempre digo: a cada 40 segundos alguém está se suicidando no planeta. Pergunto por quê. Não vem sentido pela vida. É o vazio existencial. Porque faltam ali as lições maternas e paternas, firmes e amorosas. Agora, tem pais que deixam os filhos se trancarem no quarto. Ah, pelo menos meu filho está em casa. E não investigam as redes sociais que eles estão acionando. Bom, diante dessa prévia, que já durou quase meia hora, vamos lá na lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam que Kardec coloca essas três leis juntas: a justiça, o amor e a caridade. E quando falarmos aqui de Paulo aos Gálatas, vocês vão entender por que essas três leis estão unidas. E eu enalteço, porque eu venho estudando muito Paulo. E muitas vezes eu escuto: ah, mas ele foi um doutor da lei, rabino, do Sinédrio, responsável pela morte de Estevão, Gesiel. Eram as questões da época. Mas, meus irmãos, Jesus veio para Paulo, rasgou os céus e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lá em Atos, Jesus diz: Paulo e Barnabé foram vasos escolhidos. Por que foram escolhidos? Porque eram criaturas preparadas. E depois da conversão, da metanoia, como dizem os gregos, de Saulo, porque ainda era Saulo, nós conhecemos muito bem a passagem desse apóstolo. Já leram Paulo e Estevão? Se não leram, por favor, leiam. É uma obra fantástica.
a gente não desprega os olhos daquela leitura. Eu já li umas 2 vezes, eu acho que até 3. Por isso que eu enalteço o meu querido Paulo. E por isso Kardec coloca essa tríplice aliança, justiça, amor e caridade. Está lá na 3ª parte do capítulo 11, justiça e direitos naturais. Então vamos à questão fundamental, 873 do Livro dos Espíritos. O sentimento da justiça, preste atenção nisso, pergunta Kardec, está em a natureza? É uma lei de Deus? Porque se está na natureza, ela está em tudo. Ou é resultado de ideias adquiridas? Ao longo das encarnações, vamos adquirindo sentimento de justiça. Mas Kardec criou esse impasse aqui, para os espíritos. Vamos ver como eles responderam? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E diz aqui, dizem os espíritos, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Bom, companheiros, como é que nós vamos entender isto? E aqui eles dizem mais, Deus o pôs no coração do homem. Então, todos nós que fomos criados simples e ignorantes, Deus já colocou a justiça em nossos corações. E claro que os processos, e aí temos que entender a reencarnação, nós vamos desenvolvendo o progresso moral. Ainda bastante debilitado, primevo, selvagem em muitas criaturas, mas vamos desenvolvendo a inteligência, vamos reencarnando um pouquinho melhores, para que desenvolvamos pela moral a justiça que já está em nós. Vamos voltar ao início da nossa fala. O que é que Jesus diz a respeito do reino de Deus? O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. Encontra-se em vós. Então, se nós descumprimos o 5º mandamento que Moisés nos trouxe, matando, porque é muito claro, não matarás. Estamos matando simbolicamente Deus. Vocês têm ideia disso? O mesmo Deus que está em mim, na Clélia, no Carlos, que já tem um certo desenvolvimento intelecto-moral, está naqueles companheiros, naqueles que foram dizimados por culpa deles próprios, claro. Era uma guerra. Então não podemos, nós espíritas, jamais atribuir a morte para quem quer que seja, porque estamos matando Deus, simbolicamente falando, porque Deus está em todos. Então, Deus está em nós, a justiça está em nós, que vamos desenvolvendo e desdobrando através das reencarnações. E dizem os amigos espirituais aqui, daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então a justiça não é inerente àquele que conhece, ao intelectual, porque nós estamos vendo exatamente isso, pessoas altamente capacitadas intelectivamente, trabalhando para o mal, trabalhando para a morte, trabalhando para os seus interesses pessoais, que é exatamente o que acontece. Seja lá na Ucrânia, seja na faixa de Gaza, seja no Rio de Janeiro, sejam nas convulsões sociais, nas guerras urbanas. Está bastante claro isso. Pessoas intelectuais, sem, claro, conhecimento moral, trabalhando para dizimar, exterminar.
Mas aí, Kardec, não satisfeito, e isso é que tem que ficar realmente registrado em nossas mentes, na nossa acústica mental. 875. Por isso que eu perguntei no início, o que é a justiça? E Kardec faz a mesma pergunta: como se pode definir a justiça? E aí nós vamos englobar tudo isso que aqui foi falado. E os espíritos trazem claramente a resposta, dizendo o seguinte: a justiça, meus irmãos, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aonde nós não somos justos? Quando apontamos o dedo, quando acusamos, quando nos posicionamos, quando humilhamos. Apontar o dedo significa julgar. Julgar ao meu bel prazer, para atender interesses meus, muitas vezes preconceituosos. Até porque eu trouxe isto também de educações pervertidas, desregradas e de outras existências. Por isso nós estamos aqui para promover o amor ao próximo, seja ele quem for. Quando Jesus coloca: amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos caluniam, o que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? É acusando? É julgando? É colocando o outro abaixo da crítica? Nas mínimas situações, a gente está julgando. Isso não é justo. A gente julga nossos filhos, colocando culpa neles quando eles erram, quando deveríamos sentar com eles e orientá-los, dialogar com eles, abraçá-los, beijá-los. Isso está faltando, gente. Eu ainda fui do tempo, na Clélia nem se fala. Hoje eu tirei a criatura para... Eu ainda fui do tempo, né, Márcia, em que a gente era obrigado a pedir a bênção. Era, não era? Até hoje não. Eu sempre fui. Pedir a bênção. Mas acho ótimo pedir a bênção. A gente, eu fui criado assim. Obrigado. Ou quando alguém agradecer, eu dizer, de nada. Hoje a gente não escuta isso. Porque faltam orientações dentro de casa. Isso é muito certo. É o que está acontecendo. Os desregramentos são por conta da falência dos processos pedagógicos educacionais. E aí a questão 879 vai fechar esse raciocínio. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Aí os espíritos responderam: o do verdadeiro justo. Ainda não somos verdadeiramente justos, porque ainda nos posicionamos, ainda julgamos, ainda criticamos, ainda colocamos a ira diante de determinados julgamentos, porque aquelas questões não nos dizem respeito, não contemplam a minha forma de ser. Não somos verdadeiramente justos. Dizem aqui os amigos espirituais, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, para termos esse caráter de justiça em toda a sua pureza, temos que amar o próximo como a nós mesmos, praticarmos a caridade
Sem isto, não há a verdadeira justiça. Bom, vamos lá. Eu falei de Paulo, né? Eu achei essa colocação importantíssima para não esquecermos. Para um dia sermos justos. Paulo diz, principalmente, inicialmente, estamos inseridos na lei. Ah, mas a lei humana ainda é falha, ainda é repleta de falácias. Concordamos, mas é uma lei. É uma lei que, se não seguirmos, né, vamos ter que responder diante da justiça dos homens. Não roubarás, não matarás. Adultério hoje caiu de moda, né? Mas principalmente não roubarás, não matarás. Embora existam aí concessões. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Então precisamos da lei. E não raro, nós infringimos a lei. Não raro. Nas mínimas coisas somos infratores. E isso nos constrange. Ou como dizem os espíritos, nos confrange. Ou seja, nos incomoda. Então a própria lei vai gerar em nós, para não seguirmos os nossos impulsos preconceituosos de valores e crenças que trazemos de outras existências, com o somatório da educação que os pais impuseram a nós, nós precisamos da lei. Precisamos da lei que nos disciplina. O que Emmanuel falou para Chico Xavier? Lembram-se? Disciplina, disciplina, disciplina. 3 vezes. Porque somos criaturas indisciplinadas. Quando nós promovemos a indisciplina para atender nossos interesses, nossas crenças, nossos valores ainda deformados, então precisamos da lei para termos a disciplina. Muito bem. Diz Paulo que a disciplina, quando nos submetemos à lei, fará com que a gente desenvolva a inteligência. Perfeitamente. E a inteligência vai nos levar à compreensão de nós mesmos. Nossas tendências, nossas predisposições, porque somos ainda indisciplinados, ficamos submetidos à lei. Muito bem. Como é o nome disso? Todos aqui têm, porque sabem, mediante a lei humana, que vocês têm que estar disciplinados, que se vocês não cumprirem, vocês vão ter que responder juridicamente. Como é o nome disso? Razão. E a razão vai se gerando uma solidez lenta e gradativa que Kardec coloca como a fé raciocinada. Aí inicia-se a fé. Quando passamos a entender e compreender a razão de nossas dores, dos nossos sofrimentos. Hoje eu estava lendo, eu estou preparando Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, dizendo que nossas dores, em linhas gerais, são as culpas que estão sepultadas em nós. Guardemos isto. As dores morais estão ligadas às nossas culpas, sepultadas em nós, quando nós infringimos as leis do Pai. Que as igrejas chamam de pecado. Pecado é se desviar da lei. Vem do grego amartia, errar o alvo. Então, vamos ter que responder por isso. Quando não cumprimos as leis que o Pai nos traçou e que Jesus nos trouxe. Está no Evangelho. Então começamos a trabalhar a fé. Por que será que Jesus disse que se a fé estivesse
existisse do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da face da terra, nós removeríamos as montanhas, que são as nossas montanhas. Por que Jesus disse isso? Porque ainda isso é minúsculo em nós, que ainda somos indisciplinados, revoltados, diante da lei que nos incomoda. Olha a presença da dor aí, do sofrimento. Mas vamos trabalhando esse lado racional, esse lado de compreendermos, discernirmos. Nós já temos uma inteligência para entendermos os princípios éticos e morais que o Cristo nos deixou. Por isso que Kardec diz que a fé raciocinada, inquebrantável, é aquela que encara a razão em quaisquer épocas da humanidade. Então tudo converge. Fé raciocinada. Como é o nome disso, meus irmãos? Que Joana de Ângeles fala em inúmeras obras, principalmente da série psicológica. Chama-se auto-amor. Então, quando trabalhamos esse poder de discernimento, de compreensão, de autoanálise, de autoexame, meu Deus, eu errei. Mas não é cairmos na tal culpa tormentosa, eu não deveria ter errado. Gente, nós erramos, vamos nos perdoar para que possamos não errar mais à frente. E mesmo que voltemos a errar, vamos trabalhando em cada situação o auto-perdão. Não foi isso que o Cristo nos disse? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha aí a profundidade da frase do Cristo. É nessas idas e vindas que vamos ampliando o nosso conhecimento e a nossa moral. Que não acontecerá, isto é impossível, numa só encarnação. Isso é profundamente incoerente e impraticável. Que me desculpem os irmãos de outros segmentos, que pregam a unicidade das existências. Então é o auto-amor. Quando eu me compreendo, quando eu me entendo, quando eu me analiso, quando eu estou atento, vigilante às minhas reações, as mínimas que sejam. Eu sempre digo às vezes, deu uma topada na cadeira, gente, meu Deus, eu sou um desastrado. Isso é culpa. Qual o problema de você dar uma topada na cadeira? Não podemos ficar imprimindo e alimentando as culpas que trazemos em nós. Esta frase do livro de Entre a Terra e o Céu é de Clarencio. É ele que nos diz que a culpa é o que realmente gera dor. A dor, mas nem sempre, são as culpas que estão sepultadas em nós. Clarencio falando para André Luiz. Então é esse o trabalho. Por que Jesus nos colocou a trilogia básica? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, como vamos amar o próximo se a gente não se ama? Se a gente o tempo todo se critica, se culpa, se açoita, se vergasta, porque não trabalhamos a disciplina e não trabalhamos a compreensão de nós mesmos. Aí sim, quando a gente se ama, quando a gente se compreende, quando a gente se aceita, nós vamos parar de ficar projetando no outro, que a gente faz isso o tempo todo. Eu vou aqui ler na íntegra o que o meu querido Carl Gustav Jung nos fala, e prestemos atenção nisso, no livro A Natureza da Psique. E tem uns que dizem que ele não era espiritualizado. Projeção. Olhem só. Ele diz o seguinte: cum grano salis, em latim quer dizer com uma pitada de sal, para não dizer de veneno,
sempre vemos nos nossos oponentes nossos erros inconfessáveis. Excelentes exemplos disto podem ser encontrados em todas as disputas pessoais. Olhem só, acabamos de falar isto, acusação, crítica. Tem pessoas que acordam criticando e dormem criticando. Porque é tanta culpa que essa criatura traz, que incomoda, que ela tem que projetar isto. Tem que encontrar um responsável, que não ela. Tem que encontrar, como a gente diz, tem um livro desta grossura, o título é Bode Expiatório. Temos que encontrar um bode expiatório para, equivocadamente, acharmos que estamos nos eximindo da responsabilidade. Pelo contrário, eu vou chegar lá já já, porque quando eu li isto, eu falei, meu Deus, Jesus quis dizer isto. Continuando. A menos que sejamos dotados, diz Jung, de um extraordinário grau de autopercepção, ou seja, percebermos, jamais poderemos ver através de nossas projeções. Sabem por quê? Porque isso é do inconsciente. Às vezes a gente fala, acusa, julga o que está dentro de nós, que nos pertence, e projetamos no outro. Julgando o outro. E quando Cristo diz, na medida que tu julgares, tu serás julgado. E eu até então estava tentando compreender a miúde o que Jesus queria dizer com isso. Quem vai nos julgar? Na medida que eu julgar, eu serei julgado. Vocês já pararam para pensar nisso? É minha consciência, eu vou me julgar. A culpa, que eu não deveria ter errado, movido que eu sou pelo orgulho, que eu sou importante, que eu sou imponente, que eu sou arrogante. Tudo bem, podemos entender, mas há algo psicológico muito mais profundo que isto, e que Jesus compreendia muito bem. No campo do inconsciente, a gente está inconscientemente projetando no outro aquilo que nos pertence. Pois bem, o outro, no campo do inconsciente, capta essa energia. As energias são captadas. Os processos obsessivos funcionam desta forma. Muitas vezes sem nós querermos. Então diz o Jung que há um processo até de sedução, que o outro inconscientemente vai abraçar esta projeção. Por quê? Porque eles vibram na mesma faixa de sintonia. É isto que temos que entender. A lei da atração. A gente só vai conseguir sair desta atração negativa com a mudança. Porque aí nós vamos nos desvincular desse campo energético negativo. Então isso aí seria o tratamento básico da obsessão. Tudo bem que a casa espírita ajuda, a equipe ajuda em afastar o obsessor. Mas se a criatura não se modificar, ele vai voltar, ou outros vão voltar. O tratamento obsessivo, a desobsessão, é a mudança energética. Então, onde eu estou querendo chegar? Existe ali uma sintonia. Eu projeto, ele abraça, porque existe uma sintonia, e inconscientemente, diz o Jung, o outro contraprojeta. Então fica assim, projeto contra projeto. Projeto contra projeto, e ficamos vibrando na mesma sintonia. Dolorosa, né? Dolorosa. A culpa se assoma e eu preciso jogar no outro. Que recebe essa carga energética, que assoma suas culpas, que precisa jogar em mim. Será quando isto chega, pergunto a vocês, que são muito inteligentes, por sinal,
Será que quando isto se expressa na zona consciente, chega à consciência, não são os conflitos? Sejam eles quais forem? Será que as guerras não têm estes fundamentos? Então, quando Cristo nos diz que na medida que tu julgares, tu serás julgado por aquele que você projetou, é a contraprojeção do outro em nós. Companheiros, a culpa, quando ela é projetada, não é eliminada. Isto é uma vã filosofia. Ela se expande, energia se expande, se irradia, sem perder a sua raiz, a não ser que trabalhemos a raiz. A solução é o trabalho da raiz, para não mais projetarmos no outro, para sermos o que nós somos. É o autoconhecimento. É pelo autoconhecimento e pela autoaceitação que aí entra a vontade, entra a inteligência, entra a compreensão, que Paulo diz, só vamos amar o próximo se nos amarmos. E aí, terminando esta sequência do Paulo, ele diz, aí seremos justos. Porque nos amamos, passamos a amar o próximo, e vejam bem, isto é algo importantíssimo entendermos. Ninguém vai virar santo da noite para o dia. É um trabalho de descondicionamento, desimpregnação, como diz a Joana. A cada encarnação, vamos eliminando condicionamentos. Vamos substituindo por condicionamentos novos, positivos. É esse o trabalho. Sabem quem falavam muito sobre isso? Os alquimistas. Lá na Idade Média, já diziam isto. O processo é alquímico. Ou seja, vamos nos integrando para diluirmos nossas sombras. Aí entra o que eu disse lá no início, a iluminação. Não é que estejamos nos iluminando, é a iluminação de nossas sombras, dos nossos delitos, dos nossos comprometimentos. Isso é lento, é gradativo. A própria Joana diz isso num dos seus livros, que agora eu não me lembro, que ela diz, cada encarnação é uma virtude a ser adquirida e está de bom tamanho. Eu até brinco, Joana, não é meia virtude, não. Porque uma virtude já é muita coisa. Tá os nossos condicionamentos. Então, Paulo traz esta sequência, vou repeti-la, para que a gente não se esqueça. Lei, disciplina, razão, fé raciocinada, auto-amor, amor ao próximo, justo com o próximo. Será que Kardec, baseado em Paulo, ou ele mesmo, espírito altamente evoluído, não conjugou as três leis num capítulo só? Lei de amor, justiça e caridade. Será que por conta disso tudo nós passamos a entender profundamente que fora da caridade não há salvação? Muitos pensam, vou fazer a caridade, a cesta básica, campanha do berço, campanha do quilo, ótimo, ótimo, vamos nos sensibilizando pela lei do amor. Mas a caridade é muito maior do que a gente pensa. Até na respiração, que você faz aqui, sob assistência da nossa irmã, nós temos que pensar que quando estamos exalando, através da expiração, vamos imaginar que esta energia, este CO2, estará sendo utilizado em prol de uma criatura necessitada. Mas CO2, dióxido de carbono, CO2 não tem O2? Até a química nos mostra uma molécula de carbono e 2 de oxigênio. E nós sabemos perfeitamente bem
que o oxigênio é rico em ectoplasma, é rico em fluido vital. Por que a respiração boca a boca, executada pelos meus colegas, salvam vidas? Porque nós estamos injetando ali pela respiração boca a boca CO2, rico em oxigênio. Eu já fiz algumas respirações boca a boca em postos de urgência. O coração volta a bater, o coração precisa de oxigênio. Então, quando a gente imagina respirar profundamente, receber e exalar, respirar ao largo, tentamos fazer isso diariamente, andando na rua, não é só aqui dentro, não. Recebermos essas bênçãos divinas, do oxigênio que vai penetrar em todos os nossos compartimentos, que a gente chama de campos pleuropulmonares, ou seja, riqueza de ectoplasma, e Jesus a nos abençoar. Vamos imaginar na expiração a doação para aqueles que estão necessitando de fluido vital. Olhem só a importância da caridade. Então temos que compreender, para fechar esse raciocínio, que Paulo nos trouxe, para sermos justos. Mas como combater a projeção, profilaticamente evitando a contraprojeção que foge à nossa consciência? Muitas vezes isso se expressa conscientemente, criando os atritos e os conflitos entre as criaturas. Mas o campo maior é do inconsciente. Como diz o Jung, só tem uma forma: é começarmos a nos trabalhar. Porque a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu me aceito, a partir do momento que eu começo a trabalhar a transformação, eu vou seccionar a projeção. O outro, então, não receberá esta projeção. Isto é caridade. Isso é suprema justiça iniciante. Claro que um dia seremos como Cristo, a superior justiça. Mas Cristo é o Cristo. Mas Ele nos aponta. Ele nos aponta. Nenhum de nós se perderá. Dia chegaremos que estaremos vibrando na mesma faixa crística. Espíritos de luz, sem precisarmos julgar, criticar, projetar, para que não haja contraprojeção. E aí, então, estaremos melhores, com certeza, cumprindo todo esse desdobramento que Paulo nos trouxe. Sermos caridosos, amorosos e justos. Muito bonito isso. Mas é importante, intelectualmente, entendermos. Porque não basta só ouvir, temos que botar em prática. Naquele momento que estamos julgando, vamos frear. Quem somos nós para julgar? Aquele que cometeu um delito. Porque quando eu julgo, esse delito está em mim. De alguma forma, se não é nesta existência, em outras, cometemos o mesmo desatino, o mesmo desregramento. Então, quando a nossa boca abrir para julgar, pensemos que estamos projetando uma imagem que nos pertence. E isso cada vez mais vai ganhando corpo. É culpa sobre culpas. Porque também vamos nos culpar porque projetamos e acusamos o outro. Vocês sabem que isto acontece, para encerrarmos? O transbordamento para o corpo físico. E aí, como médico, eu deixo para vocês raciocinarem. Qual é a causa do câncer? Qual é a causa das doenças autoimunes hoje disseminadas pelo nosso órgão? O corpo é o receptáculo. O corpo é o aspirador da alma. Por isso padecemos de doenças e enfermidades. Como dizem os amigos espirituais,
Não existe a doença, existe o doente. Muita paz a todos. O nosso irmão José Henrique irá fazer a nossa prece final. Queridos e amados irmãos, esta perfeita comunhão de pensamentos, de emoções, vamos então dirigir todo o nosso psiquismo para o Criador. Deus, o amantíssimo Pai, que nos criou, esculpindo, semeando em nós a graça. Entendendo que todos nós temos a graça. E agradecermos esta graça que está em nós, que precisa ser adubada, sedimentada, para que de uma semente vire um arbusto e de um arbusto vire uma grande árvore para se espraiar, soltar seus aromas, suas essências, engalanando a todos, a toda a humanidade. Só temos a agradecer ao Pai. E que possamos, diante disso, sermos instrumentos, pelo livre-arbítrio que temos, de difundir tudo isto para todos os seres da natureza, do reino mineral, vegetal, animal e hominal. Os que ainda se encontram em nossa retaguarda, assim como no próprio reino hominal, para infundirmos energias naqueles que sofrem, naqueles que ainda não te entenderam, Jesus, naqueles perdidos, desorientados, que estão aí padecendo em leitos de dor, num sistema prisional, reclusos, aqueles que estão na mendicância, em suma, aqueles que sofrem. Não podemos, Mestre amado e amantíssimo Pai, esquecermos esses queridos irmãos que foram criados, como nós, por Ti, Pai amado. É este o caminho da caridade, da prece, dos bons pensamentos, que irão robustecer o nosso planeta, o nosso orbe, ainda inacabado, ainda em construção, mas que certamente pela evolução será um planeta ditoso, feliz, pela própria evolução planetária da matéria, aonde este orbe será habitat de espíritos mais sublimes e mais credenciados. Ficamos tão felizes, Pai amado, de entendermos que só através da reencarnação atingiremos esses patamares, esses objetivos. E que nós façamos a nossa parte, a cada dia, a cada instante. Trabalharmos nossas questões morais, nos aproximando de Ti, Jesus, e consequentemente do Pai. E lá chegaremos. Aí está o grande enlevo arrebatador, entendendo que lá chegaremos na condição de espíritos puros, como Tu, Jesus. E seremos os grandes construtores das órbitas, dos planetas em formação, com as nossas questões racionais, de inteligência e morais.
isso tudo é motivo para só agradecer. Porque fomos criados, Pai amado, quando muitos ainda não foram criados, mas serão criados. É motivo de muita alegria, de muita satisfação, de muito arrebatamento, a caminho da plenitude. Que façamos a nossa parte. Diante do apresentado, que certamente penetrou no âmago de nossas almas, que possamos então pedir humildemente a permissão para encerrarmos a nossa reunião desta noite. Querido Pai, Mestre Jesus, só temos uma palavra a dizer: agradecemos. Muito, muito obrigado. Que assim seja.